Fala pessoal, continuando a segunda parte do nosso vídeo, eu vou reexplicar essa parte aqui, esse exemplo dado, tá bom? Sobre as regrinhas que você tem que seguir para fazer o balanço por NOx, tá bom? Então vem cá, ó, recapitulando alguns pontos. Primeiro de tudo, você tem que identificar, você tem que dar o NOx de cada um dos elementos, para assim você identificar aquele elemento que teve variação do NOx, comparando este elemento do lado dos reagentes, antes de acontecer a reação, e do lado dos produtos, após a reação ter acontecido, tá bom? Feito isso, determinar o NOx de todos os elementos e destacar quem variou. Show de bola, a gente já viu que espécie simples tem valor de NOx zero, não é isso? Opa, então tanto o oxigênio quanto a prata tem valor zero. Por que você não vai fazer os outros aqui? Porque eles não são... Eu já fiz isso aqui antes e eu já vi que eles não variam. Luciano, tem como você fazer? Mas vem cá, ó. Você lembra que o hidrogênio ele vale mais 1? Se eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho aqui 2 mais, ou seja, o enxofre ele vai valer 2 menos. Tá bom? Maravilhoso. Opa, o enxofre valendo 2 menos é o que a gente viu aqui. Tá vendo aqui que a prata, ela vale mais 1, né? Então aqui, como eu tenho duas pratas, vai valer mais 2. Opa, se ela vale mais 2, o meu enxofre vale menos 2. Tá vendo que não variou? Não é isso? Nem o enxofre, nem o hidrogênio. Como é que você sabe? Dá uma olhadinha aqui, ó. Cada oxigênio, como eu tenho só um aqui, tá? Cada oxigênio vale menos 2 de NOx. Como eu tenho aqui, juntando todos os hidrogênios, tem que dar mais 2. Logo, o que você tem? O hidrogênio aqui, cada um vai valer mais 1. Ó, mais 1 não variou. Menos 2 não variou. Não é isso? Então você vai fazer o NOx de cada um dos elementos e depois que você fizer, você vai ver qual que é aquele que variou o NOx. Ou ganhando, ou perdendo. Tá bom? Feito aqui nesse exemplo, a gente já viu que a prata variou, que foi de 0 para mais 1, e o oxigênio de 0 foi para menos 2, tá certo? Maravilhoso, vamos agora para a segunda parte dos nossos tópicos. Ó, calcular a variação do NOx. Ah, Luciano, nessa variação do NOx, quebra minhas pernas, eu não entendo de jeito nenhum, vem cá, é muito tranquilo. Você vai fazer em duas etapas. A primeira etapa, você vai calcular o nódulo, é ótimo, né? Você vai calcular o módulo. Você não o que é módulo? Módulo é um valor onde aquilo que é negativo, você faz ele virar positivo. Só isso. Módulo, você vai pegar só um número, independente do sinal que ele tiver. Ele vai ser um valor positivo. Só isso, tá bom? Desculpa, módulo ele não considera o valor. Você só considera o número real dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Então vamos lá. Então o delta você vai pegar aqui o módulo do valor obtido. Luciano, que valor é obtido que é esse? Quando você pega o NOx do produto menos o NOx do reagente. Lembrando, a gente está falando aqui das espécies que tiveram um NOx variado. Olhando aqui no exemplo, nós temos o seguinte. A prata que variou, não é isso? Qual que é o NOx da prata do lado dos reagentes? Vale mais 1, não é isso? Show de bola. Mais 1, lembra? NOx do produto menos o NOx do reagente. Então fica mais 1 menos 0. Mais 1 menos 0 vai dar o quê? Vai dar 1. Não é isso? Maravilhoso, show de bola. Luciano, isso aqui foi o cálculo do NOx? Isso, exato. Ó, mais 1, o NOx dos produtos, menos o NOx do reagente, não é? Show de bola, show de bola. Então, botei 1 menos 0, que dá 1, não é? Que é o módulo de 1, show. Luciano, e do lado do outro termo, que teve a variação do NOx? É a mesma coisa, pessoal. Você vai pegar o NOx do produto, menos o NOx do reagente. Menos 2... que é os produtos, menos 0. Opa, menos 2 mais 0 não vai dar menos 2? Sim, módulo de menos 2, pessoal, é 2. É o valor sem o sinal, tá bom? Então, Alisson, então eu já fiz a segunda parte aqui, essa primeira. A primeira do número 2, a primeira parte desse tópicozinho 2, que é calcular o delta, não é isso? O delta dele. Como é que fica aqui então? Ó, você vai ter que o NOx do produto menos o NOx do reagente, que vai ser o módulo desse valor. Já obtivemos que o módulo da parte que reduz é 2 e o módulo do NOx da parte que oxida é 1. Show de bola. O que eu faço depois com esse número? Você multiplica pelo maior número de átomos na molécula dos reagentes ou produtos da espécie que variou o NOx. Show de bola. Tá lembrado que é a prata que variou o NOx e o oxigênio que variou o NOx? Beleza. Então, tanto a prata quanto o oxigênio aparecem duas vezes, em no mínimo duas moléculas distintas, não é? Você vai analisar as moléculas onde você tem as espécies que variaram o NOx. Então, você tem a prata que variou de 0 para mais 1. Você vai avaliar a prata aqui nessas duas moléculas. Em quais destas moléculas você tem o maior número de
átomos de prata. Opa, Luciano, aqui eu só tenho o quê? Uma prata. Uma prata, não é isso? Esse valor anterior aqui conta para alguma coisa? Não, pessoal, não conta para nada. Isso aqui a gente vai criar, a gente vai dar esses valores aqui para vocês. Vai dar não, desculpa. A gente vai, depois de fazer todo esse processo, é que a gente vai colocar esses valores em vermelho antes da molécula, tá bom? Então, por enquanto, imagine que não exista nada aqui. Então, vem analisar aqui comigo. Você tem aqui a prata, que você só tem um átomo de prata aqui, e já nessa molécula Hg2S, você tem 2 átomos de prata. Você vai pegar o maior número do átomo que mudou o NOx, não é isso? Não é a prata que variou o NOx nesse momento? Aqui ela tem 2 átomos, e aqui ela tem 1 átomo. Você vai pegar aquele que tiver o maior número de átomos. Logo, você vai pegar o número 2, tá bom? Tá lembrado aqui que esse delta é o que você fez o módulo, vezes a maior quantidade de átomos que você tem aqui, desse elemento que variou? Opa, então vamos lá. O NOx que eu tinha calculado antes para a prata era mais ou não, desculpa. Era 1, não é isso? Então você vai pegar esse valor, que é o 1, vezes a maior quantidade de átomos que você tem na sua molécula. Beleza, a maior quantidade de átomos que a gente viu não é justamente 2? Então fica 1 vezes 2, que dá 2. Ah, Luciano, vamos analisar aqui a espécie que reduziu? Vamos, vem cá dar uma olhadinha. Lembra que a gente achou aqui esse valor 2? Que é o módulo, não é isso? Quando você pega o NOx dos produtos menos o NOx do reagente. Maravilhoso. Você vai multiplicar esse termo pelo quê? Pela maior quantidade de átomos que variou o NOx, no caso aqui é o oxigênio. Você vai ter 2 momentos aqui oxigênio também, não é isso? Nesta molécula H2O e nessa molécula O2. Em qual das duas moléculas você tem o maior número de átomos de oxigênio? Aqui que você tem 2 átomos de oxigênio, ou neste momento H2O que você tem 1 átomo de oxigênio? Olha, logicamente, o 2 é maior que 1. Opa, então você vai pegar esse valor aqui, o número 2, não é? Tá lembrado que o módulo que a gente calculou anteriormente tinha dado 2? Então, por isso que fica 2, que veio justamente desse módulo do valor do NOx do produto menos o NOx reagente, vezes esse valor de 2, esse segundo 2 aqui é o quê? A maior quantidade de átomos, dando resultado 4. Ah, Luciano, eu obtive 2 e 4. Maravilhoso, maravilhoso. Tá vendo que eu escrevi aqui o seguinte? Essa molécula que aparece a maior quantidade de átomos de prata, que é meu elemento que variou o NOx, e aqui eu escrevi o O2, que é a maior quantidade de átomos na molécula que ela apresenta. Sabe essa análise que a gente encontrou o 2 aqui e o 2 aqui? Que é o que está escrito neste momento, ó. Maior número de átomos da espécie que variou o NOx. Não é isso? Então, eu escrevi essa espécie aqui. Maravilhoso, eu cheguei ao valor de 2 e 4. 2 em função da espécie que oxidou e 4 em função da espécie que reduziu. Luciano, por que o 2 virou 1 e o 4 virou 2? Eu simplifiquei, pura e simplesmente isso. Tá bom? Então, vem cá. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Se você viu que esse 1, ele veio de todo o cálculo que eu fiz a respeito da oxidação, e esse 2 veio de todo o cálculo que veio da redução, não é isso? Esse 2, que veio da redução, você vai fixar ele na espécie que tem maior número de átomos que oxidou. Lembra que eu escrevi essas moléculas aqui? É justamente para facilitar. Então, esse 2, que veio da redução, você vai fixar ele naquela espécie que o quê? Sofreu oxidação. Não é a prata que sofreu oxidação aqui? Não é? E a prata nesta molécula Hg2S é a que aparece com o maior número de átomos. Então, esse 2 que você obter, você vai fixar na espécie que tem maior número de átomos que variou o NOx, que é o que nós colocamos aqui. E esse 1 você vai fixar justamente o quê? Esse 1 que veio da oxidação, você vai fixar na molécula, na espécie que tem o maior número de átomos que reduziu. Então, esse 1 você vai fixar o quê? No O2, pura e simplesmente. A partir da fixação desses dois valores, pessoal, olha só. 2 de Ag2S, você fixou, e o 1 de H2O. A partir dessas duas espécies fixadas, pessoal, é que você vai poder, a partir de então, fazer o balanço de massa do restante das suas espécies. Então, você fez todo esse processo, pessoal, para fazer o quê? Para fixar o valor 1 na molécula de O2 e 2 na molécula de Ag2S. Então, fixando esses dois termos aqui, faltam o que agora? Ah, Luciano, faltam esses 3 termos para serem balanceados. Ficou muito mais fácil. Antes aqui, o que você tinha de 1, 2, 3, 4, 5 termos para fazer o balanço de massa,
você fixou o valor de 2 deles, ou seja, você só tem 3 termos para serem balanceados a partir de então. Então, todo esse processo que você fez, pessoal, no ponto 1, 2 e 3, foi para fazer o quê? Justamente a parte 4, fixar o NOx de 2 termos, fixar a estequiometria de 2 termos, a quantidade de mols de 2 termos, para aí então você calcular a quantidade de mols, fazer o balanço de massa de todos os outros que estão faltando, não é isso? Vem cá comigo, dá uma olhadinha, ó. Você fixou o O2 e o Ag2S, não é isso? Maravilhoso, vamos lá. Você viu para mim que de prata, Ag, você tem o quê? 2 vezes 2, 4 pratas, não é isso? Beleza. Se nesse termo aqui, ó, Luciano, em outro lugar nenhum da minha equação eu tenho prata, eu só tenho aqui, não é? Maravilha. Nesse caso aqui, pessoal, o que você tem? Aqui você sabe que é 1 que está implícito. Qual que é o valor que multiplicado por 1 vai dar 4? Olha, isso é justamente 4. Lembrando, a estequiometria nada mais é para falar o seguinte, que a quantidade de átomos que você tinha do lado dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que você tem do lado dos seus produtos, não é? Opa! Então, se eu tenho 4 pratas do lado dos meus produtos, eu tenho que ter 4 pratas do lado do reagente. Maravilhoso. Fixei mais um, tá faltando só o quê? H2S e H2O, não é isso? Maravilha. Lembra o seguinte, pessoal, sempre deixa por último, em geral, o oxigênio e hidrogênio depois. Ah, Luciano, por quê? Porque, em geral, o hidrogênio é a espécie que mais comumente aparece em moléculas, e o oxigênio é a segunda que mais aparece. Em suma, você vai começar a fazer o cálculo estequiométrico, pessoal, por aquela espécie que aparece o menor número de vezes, não é isso? Então, vamos lá. Está faltando esta espécie H2S e essa H2O para ser balanceada, não é isso? Então, vem cá. Opa! Em todas aparecem o quê? O hidrogênio, né? Então, deixa ele quieto. Contudo, eu tenho aqui o enxofre, não é isso? Opa, show de bola! Você tem só um outro lugar aqui que você tem enxofre, que é nessa molécula, e você já fixou ela, que maravilha! Então, você tem o quê? 2 enxofres, 2 que multiplica 1 que está implícito. Então, são 2 enxofres. Logicamente, você tem que ter 2 enxofres do lado dos reagentes também. Aqui você vê que tem 1 implícito, então que número vezes 1 que dá 2? 2. Acabou de fixar mais um, não é isso? Maravilhoso. Está faltando só o quê? Está faltando essa espécie H2O para fazer o balanço de massa, não é isso? Vem cá comigo, bem tranquilo, bem simplesinho. Olha só, Alisson, eu quero começar a fazer a análise pelo oxigênio. Então vamos, o oxigênio já não está fixo. Você tem aqui que o oxigênio, você tem 2 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio que multiplica por 1. 1 vezes 2, 2. Então, logicamente, nesta parte ele também tem que ter 2 oxigênios. Na molécula H2O, você vê que ele tem um átomo de oxigênio só. Então, que número que multiplicado por 1 dá 2? 2. 2 vezes 1, 2. Não é isso? Pessoal, fazendo isso, o que acontece? Esse balanço de massa por NOx, você só faz esses processos, descritos em 1, 2 e 3, para fixar o NOx, para fixar a nomenclatura, você faz todos esses processos 1, 2 e 3 para fixar o número de mols de 2 espécies na sua equação química. Ou seja, fixando 2 espécies, o número de mols de 2 espécies na sua equação química, você já facilita a partir desse ponto de referência. Você tem que balançar todo o restante, tá bom? Ah, Luciane, se eu tivesse colocado aqui ao invés de 1 e 2, que eu inverti, essa parte eu entendi. Ao invés de 1 e 2, eu tivesse colocado 2 e 4. Você ia obter o dobro desses valores. Ia dar o quê? 8, 4, 2, 4 e 4 também. Lembrando, balanço de massa nada mais é que a menor proporção de números inteiros entre as espécies que compõem a sua equação química. No final das contas, você poderia dividir tudo por 2. Ah, Luciano, por que aqui eu não posso dividir? Porque você já chegou à menor relação que existe em números inteiros entre as espécies que formam a sua equação química. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, até mais.